Olá pessoal, hoje nossa aula é sobre microbiologia e nós vamos começar o estudo de bactérias. Bactérias são micro-organismos, por isso obviamente o tópico microbiologia. Muitas vezes as pessoas veem só o lado negativo das bactérias e isso há de se ressaltar que está muito, mas muito errado. Porque se nós pensarmos só no viés econômico, como nós trabalharemos hoje, você já vai perceber que bactérias são muito mais interessantes do que problemáticas. Mas há de se ressaltar também que ao longo da história nós tivemos várias e várias doenças bacterianas que foram epidêmicas, ou as pragas da Idade Média, e que algumas delas continuam a se repetir nos dias de hoje, mas que nós conseguimos controlar por meio de soros, vacinas e o tratamento de antibióticos, ok? Então vamos lá, as nossas bactérias, galera. Então olha só, primeiro tópico é entender sobre o que estamos falando. Nós estamos falando agora de células procarióticas, organismos procarióticos. Então olha só, a célula procariótica ela segue um padrão mínimo, básico. Primeiro, ausência de núcleo. Segundo, não há citoesqueleto. Terceiro, não existem organelas membranosas no citoplasma dessas células. E via de regra, as bactérias, que são compostas de células procarióticas, são unicelulares. Eu propus aqui um exemplo de célula bacteriana que tenha várias e várias estruturas. Não que todas as bactérias vão ter essas estruturas, mas que você encontre todas as estruturas desse desenho nas bactérias, ok? Então, olha só. Primeira, as fímbrias. As fímbrias servem tanto para perceber o meio, quanto para fixação nesse meio. Parecem pelos, né? Mas são estruturas chamadas fímbrias, ok? O flagelo. O flagelo também parece um grande pelo, talvez uma cauda. Esse flagelo ele parte de uma proteína chamada flagelina e a função dele é locomoção. Nem todas as células bacterianas possuem, como já havia dito anteriormente, mas as que possuem utilizam para locomoção. Bacana? Olha só, a bactéria desse desenho é uma bactéria capsulada. Quer dizer o seguinte, acima da região azul, que é uma parede celular, há uma cápsula, um envoltório externo, ou seja, algo para protegê-la ainda mais das adversidades do meio. A parede celular nas bactérias é composta por peptídeo glicano, beleza? Abaixo dessa parede celular você tem uma membrana celular. A membrana celular existe em todas as células. Constituição lipoproteica de membrana citoplasmática. O mesossomo é uma dobra. Tá vendo? Ele dobra para dentro. A membrana dobra para dentro. Uma invaginação da membrana celular. Nesse local se concentram enzimas que atuam na degradação da glicose para produzir ATP. Por isso a gente usa falar que o mesossomo participa da respiração celular. Produção de ATP na célula bacteriana. Aí nós temos o citoplasma, que nada mais é do que todo o espaço no interior da bactéria. Esse citoplasma é preenchido pelo hialoplasma ou citossol. Daí temos os ribossomos, que são estruturas compostas de ribonúcleoproteínas. Esses são locais onde nós fazemos a síntese de proteínas. Ou então, você pode dizer assim, ó, os ribossomos participam da síntese de proteínas. Aí nós temos enzimas relacionadas com a respiração ligada à face interna da membrana celular, ou membrana plasmática. O nucleóide. O nucleóide é a região, galera. A região onde se encontra o cromossomo bacteriano é o nucleóide. E nesse ponto eu peço ainda mais atenção a vocês. Olha só. Bactérias possuem apenas um cromossomo. Daí às vezes nós falarmos assim, ó, olha o cromossomo bacteriano. É no singular, porque só existe um. Outras vezes nós falamos assim, olhe o cromossomo circular bacteriano. Se você observar o desenho, ele não tem extremidades, ele não tem pontas. É um cromossomo apenas e ele é circular. Então observe, cromossomo circular bacteriano. Se encontra numa região chamada nucleóide. Região, nucleóide, é onde eu encontro o cromossomo bacteriano, ok? E
Por último, observe que nós temos aqui, ó, os plasmídios. Nesse desenho, há 4 plasmídios. O que são plasmídios? São regiões de DNA também circular, parecem pequenos cromossomos, mas são plasmídios, com genes extras. Esses genes também podem ter atividade. Logo, eles podem conferir à bactéria alguma característica nova. Por que característica nova, Charles? Lá na frente nós vamos estudar e perceber que a bactéria ela evolui ao longo da sua vida. É possível que uma bactéria troque material genético uma com a outra. E galera, o mais frequente de ser trocado são plasmídios. Logo, essa bactéria ela pode ter um plasmídio e doá-lo para outra bactéria. Antes ela faz uma cópia. Ou ela pode receber um outro plasmídio. Quando ela recebe um outro plasmídio, ela recebe genes. E possivelmente ela adquire novas características, que podem ser características benéficas a ela, em algum sentido, não sei qual. Então, olha, esse é um modelo geral de célula bacteriana. Isso aí é interessante você vê-lo, porque você vai perceber isso em algumas bactérias, não todas as estruturas. Agora, o que seria o arroz com feijão, Charles? Qual é o básico? O básico é esse. Esse aí é o mínimo de uma célula bacteriana. Então, olha só. 1, os ribossomos. 2, a membrana. 3, a parede. E 4, a cápsula. Lembrando que cápsula nem todas elas têm. Beleza? Então tá aí um modelo de célula bacteriana básico para nós. E agora, um modelo mais enxuto. Rickésias. Rickésias são bactérias bem específicas pelo fato de serem muito diminutas, do tamanho de vírus. Então chama a atenção. Nesse caso, está exposto para vocês a rickésia que causa febre maculosa. A febre maculosa é uma doença que aqui pela nossa região está bem ligada ao carrapato estrela e também às capivaras, que são hospedeiras do carrapato estrela. Bacana? Tá aí um exemplo. E esse aqui é um outro exemplo também muito citado, também pelo tamanho. Mas além do tamanho, procura para mim parede celular. Não há parede celular. Esses são os micoplasmas. Ultimamente, galera, houve uma revisão no nome, é interessante você se ater a isso também. O grupo, como você está vendo aí embaixo, é o grupo do Mulicuts. São 14 gêneros. Um dos 14 gêneros chama-se micoplasma. Ok? Então, observem. É uma bactéria extremamente pequena. Show? Então tá aí, nosso micoplasma. 2 bactériazinhas que chamam bastante atenção. Outra bactéria que chama muito atenção, e vocês têm de saber, são as cianobactérias. Remontando ao passado, as cianobactérias foram os primeiros organismos fotossintéticos do planeta. Logo, eles foram os responsáveis por fazer oxigênio no planeta Terra, o que é muitíssimo importante no contexto de evolução. Além disso, o que você está olhando agora nessa imagem, que é uma bactéria, ela é fotoautotrófica, tudo bem, faz fotossíntese. Eu posso jogar isso tudo para a citologia e lembrá-los que os plastos, plastídeos, um grupo de organelas, dentre elas o cloroplasto, todas elas tiveram origem a partir disso aí, uma célula. Lá na Terra primitiva, fagocitou, mas não digeriu uma cianobactéria ancestral. E a cianobactéria ancestral dá origem ao que hoje nós chamamos plastos ou plastídeos. Observe que ela tem várias lamelas, onde existe clorofila. Então ela faz uma fotossíntese, tendo por base a água, e é uma fotossíntese muito parecida à fotossíntese de plantas. E hoje nós estimamos cerca de 20% do oxigênio atmosférico vindo dessas cianobactérias. Que, galera, às vezes podem estar sozinhas ou podem estar, o que é mais comum, organizadas em colônias. O que você observa nessa imagem são várias cianobactérias, olha só. Tem uma maior, verde claro, e depois, do lado esquerdo dela, tem 4. Pro lado direito você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha que legal, isso é uma colônia. Colônia se estabelece onde os indivíduos de uma mesma espécie possuem ligação física, ligação pela anatomia. E pode haver ou não divisão de trabalho. Pois bem, vocês estão vendo uma colônia com divisão de trabalho. Essa verde clara aí é uma cianobactéria que não faz fotossíntese. A função dela, fixar nitrogênio. E o legal é que essa cianobactéria aí, ela é aquática.
Logo, a gente diz assim, olha, cianobactérias são os principais fixadores de nitrogênio em ambientes aquáticos. E as demais cianobactérias chás da colônia? Todas as outras fazem fotossíntese. Então elas estão numa comunhão. Elas estão repartindo, dividindo trabalho ou dividindo tarefas. Isso é uma colônia de cianobactérias. Outra coisa interessante de cianobactérias é isso aqui, ó. Não se conhece nenhuma forma de reprodução sexuada neste grupo. Reproduzem-se apenas de forma assexuada. Logo, fechando, síntese. Cianobactérias são bactérias? Essa é uma pergunta que eu recebo muitas vezes. Como é que eu classifico uma cianobactéria? É uma bactéria. Só que uma bactéria com notoriedade diferente das demais. Tem aspectos diferentes, como relatei para vocês anteriormente. Bacana? Então vamos ao próximo, pessoal. Morfologia. A morfologia de bactérias também é bem interessante. Você pode pegar um antibiótico, quando você estiver tomando, e olhar a bula. Na bula você vai ver vários nomes científicos. E os nomes científicos, muitas vezes os gêneros, lembram a forma da bactéria. Ok? Então olha só. Cocos. Cocos, como vocês veem, são bactérias esféricas. Agora você tem um streptococcus. Strepto é cadeia. Streptococcus. Então, cocos organizados em cadeias. Cocos são o quê? Bactérias esféricas. Diplococcus. Você pode ter o diplococcus com cápsula ou sem cápsula. Aí você tem diplococcus capsulados. Acima do diplococcus, vocês estão vendo? Esporos bacterianos. Esporo bacteriano é uma forma que, na verdade, não é uma forma constante. Esporo é uma forma que, para alguns biólogos, microbiologistas, é uma forma reprodutiva, para outros, além de reprodutiva, é também uma forma de resistência. Então tem formas de ver. A bactéria ela pode alternar ou alterar essa forma. Beleza? Do outro lado aí, lado direito, você está vendo a bactéria lotada, repleta de flagelos. Beleza? Agora eu convido vocês a olhar aqui embaixo, ó. Lado esquerdo inferior. Tá vendo o bacilo? Ó, bacilo é um formato. Aí você volta aqui agora, ó. Streptobacilo. Olha, você está vendo aqui várias bactérias em cadeia. Nesse caso, 3 delas. Aqui os espirilos, ó. Víbrios, parecem vírgulas. Espiroquetas, ok? Estafilococcus, olha só a quantidade de cocos. Sarcinas, que tem a estrutura de cubos. E diplobacilos, assim como existem diplococos, diplobacilos. Mas não são as únicas formas, pessoal, isso é uma amostra. Aqui a gente tem outra forma de ver as mesmas coisas. Beleza? Um aumentozinho da imagem anterior. Destacando aqui os espirilos, ó. Então vamos lá, pessoal. Parede celular, método de Gram, é uma coisa que cai muito em provas. Então vocês devem ficar bem antenados também nisso aí. Basicamente, eu diria para vocês que um indivíduo um dia inventou um corante. E esse corante tinha por objetivo alcançar a parede celular da bactéria. Algumas bactérias reagiram ao corante dele. Quando reagiam ao corante, ele falava assim, poxa, é Gram positivo. Se não reagissem ao corante dele, ele diria Gram negativo. Então, desse corante de Gram, vai emergir para vocês uma outra coisa, que é entender a organização da parede, ou dos envoltórios externos de uma bactéria. Então, vamos lá. Bactéria Gram positiva. Essa é a bactéria que vai ser corada. Ok? Então, nós vamos fazer um corte pequenininho na parede celular e aumentar essa parede, pegando também parte da membrana. Vocês observam que há uma parede e há a membrana abaixo. A membrana lipoproteica, toda aquela coisa que nós já conhecemos. Logo, se eu jogar o corante de Gram sobre essa bactéria, tá vendo a parede exposta? Eu vou corar a parede. Então, ó, membrana plasmática e a membrana, ou parede celular, membrana esquelética, de peptídeo glicano. Eu consigo corar. Agora, eu vou com uma bactéria Gram negativa. Parede celular, recortada, peguei um pedaço de membrana. Agora observe que a parede celular, ela está, ou tem, acima uma membrana e abaixo outra membrana. De modo que ela está protegida, galera. Ela não vai ser acessada, não vai ter contato com o corante de Gram. Então, olha, o mínimo é você perceber a parede celular,
abaixo da membrana. Isso é o normal. Agora, essas bactérias que não são coradas pelo corante de Gram, elas têm uma membrana externa que vai proteger a parede celular. Então, olha, membrana plasmática, a camada de peptídeo glicânico, que seria a parede celular, e agora você tem uma outra membrana. E como havia dito, constituição lipoproteica, assim como a membrana interna. Então, camada lipoproteica externa, espessa, semelhante à membrana plasmática, com lipopolissacarídeos. Então, parede celular de membrana, de bactéria gram-positiva é diferente de parede celular de bactérias gram-negativa. Dei uma estudada boa nessa parte, beleza? E as utilidades, galera. As bactérias, como eu anunciei desde o início dessa videoaula, elas são extremamente importantes, extremamente importantes. Se nós pegássemos proporção entre os malefícios e os benefícios, é realmente muito desproporcional. Nós temos muito mais utilidades do que pontos negativos. Então, olha só. Primeira, reciclagem ou ciclagem da matéria no planeta. Bactérias e fungos são os decompositores. Significam que esses micro-organismos conseguem transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica, que seria água e sais minerais. Isso é muito importante para os ecossistemas, porque digamos que vai ter uma retroalimentação, ok? A fermentação já nos lembra de vários aspectos, vários, inúmeros, que a indústria utiliza. Vinagre de álcool, vinagre de maçã, vinagre do arroz. A fermentação que leva a vinagres. Fermentação que me proporciona fazer queijos, iogurtes. Aí nós já temos vários aspectos da indústria. Ou mesmo chegar aos outros derivados do leite, como requeijão, coalhadas. Isso é muitíssimo importante, muito utilizado por nós. Antibióticos. Olha que interessante. Bactérias, elas são combatidas por antibióticos. No entanto, algumas bactérias podem ser naturalmente ou não, podem ser reprogramadas geneticamente, produzem antibióticos que nós usamos hoje. Isso é muito importante, uma vez que constantemente estão surgindo bactérias que são resistentes aos antibióticos que nós temos. Então nós temos que fazer sempre. Então, ter bactérias que nos ajudam a promover a síntese de novos antibióticos, trivial, ok? Controle biológico. Existem muitos exemplos. Eu vou citar um exemplo para você muito legal. Nós sabemos que o Aedes aegypti transmite a dengue, os 4 vírus da dengue, certo? Estou falando em termos de Brasil. Mas e se esse Aedes aegypti tivesse condições de não receber esse vírus, mesmo tendo acesso a ele e não ser hospedeiro do vírus? Isso existe. Há um experimento onde foi colocada a bactéria do gênero Wolbachia. E esse Aedes aegypti contaminado com a bactéria do gênero Wolbachia passa a não ser mais veículo do vírus da dengue. Isso é um exemplo de controle biológico. Existem outros exemplos, mas controla-se uma espécie utilizando outra espécie. E nesse caso, a espécie escolhida para controle daquela primeira são bactérias. Engenharia genética. Na engenharia genética, nós teríamos formas de se utilizar. Eu vou colocar o exemplo de um transgênico, que significa organismo que recebeu genes de outras espécies, ou organismo recebeu um gene de uma outra espécie. De qualquer forma, o organismo transgênico é aquele que tem genes que não pertencem a ele naturalmente. Existem muitas espécies de bactérias transgênicas, centenas, e de usos extremamente importantes. Eu vou citar 2 que com certeza é do seu conhecimento, ou são bactérias que produzem insulina e bactérias que produzem hormônio do crescimento, ok? O STH, ou GH se você preferir. Microbiota intestinal. Nós temos uma microbiota no organismo como um todo, o que nos leva a ser classificados, nós, você, eu, como ecossistema, meio físico, mais micro-organismos. Essa microbiota intestinal pode produzir e produz vitaminas, por exemplo, complexo B, vitamina K, mas ainda tem um outro aspecto que eu acho muito relevante você saber. Elas te protegem de bactérias que realmente poderiam causar problemas para você. Elas têm e ocupam um espaço em você e elas estabelecem em você um nicho ecológico. Se outra bactéria vier, a bactéria que você tem, ela já ocupou aquele nicho, ele não está vago. Logo, a bactéria que poderia causar problema em você,
ela não vai conseguir colonizar esse ambiente. Então as bactérias te protegem de possíveis infecções de outras bactérias. Certinho? E a fixação de nitrogênio, que é um aspecto ecológico muitíssimo importante, porque você há de lembrar que a atmosfera é repleta de nitrogênio. Muitíssimo importante para você fazer seu DNA, suas proteínas, hormônios. Mas esse nitrogênio não é incorporado por meio da sua ventilação pulmonar. O nitrogênio é incorporado principalmente pela fixação de bactérias do gênero Rhizobium. Como é que isso acontece, Charles? Primeiro, fixar significa pegar N2 da atmosfera e transformar em amônia, NH3. E alguns organismos fazem isso, mas o destaque imenso para as bactérias do gênero Rhizobium, que tem associação mutualística com legumes, leguminosas. Então, olha, em amarelinho, no esquema, vocês estão vendo bactérias que vão penetrar os pelos absorventes da raiz. E vocês vão vendo a sequência de desenhos, percebem que elas formam nódulos. E esses nódulos estão destacados na figura A. Tá vendo? São nódulos macroscópicos. O que elas estão fazendo, Charles? Novamente, elas conseguem pegar o nitrogênio gasoso e transformar em amônia. A planta ou outras bactérias, a planta pode usar amônia, outras bactérias podem transformar a amônia em nitrito, depois em nitrato, e a planta absorve esse nitrato também. Então é a principal forma da planta ter acesso ao nitrogênio. E eu e você comemos essa planta, ou comemos o animal, comeu a planta. Muitíssimo importante essa relação ecológica. Questão constante em provas de todos os níveis. E Enem. Muito, muito, muito perguntado. Por isso, a gente fecha essa parte com exercício. Leguminosas como a soja são cultivadas em diversas finalidades. Com diversas finalidades. Uma delas deve ser sua importância no ciclo do nitrogênio, uma vez que em suas raízes instalam-se bactérias. E o que essas bactérias fazem, queridos? Fixam o gás nitrogênio do ar, transformam amônia em nitrito, enriquecem o solo em amônia, transformam nitrito em nitrato e eliminam N2 para o solo. E aí? O que essas bactérias fazem com o ciclo do nitrogênio? Próxima videoaula a gente abre já dando a resposta. Beleza? Foi um prazer, pessoal. Até a nossa videoaula número 2 de bactérias. Um abraço.